Boa tarde, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Eu sou o pastor Ednilton e é com muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos para a meditação da Palavra de Deus. Nós estamos no mês de janeiro, mês de oração da Igreja Chamas do Avivamento. Todas as nossas igrejas estamos em oração no mês de janeiro. No mês de fevereiro, nós vamos estar voltando à nossa programação, nosso programa, o programa da Igreja Chamas do Avivamento aqui no Facebook, ok? E eu conto com você, sempre estado aí conosco, compartilhando, curtindo, que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero meditar com você na Palavra de Deus agora, no livro de Ruth, capítulo 1, o verso 1 também. Ruth, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Muito bem. Eu quero meditar com você no princípio desta tarde, Ruth, no capítulo 1, o verso 1 que nós lemos, e estaremos a seguir no capítulo meditando na palavra de Deus. Ruth, o livro de Ruth, como também o livro de Esther, são os únicos livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. É o livro de Ruth e também o livro de Esther. São os 2 únicos livros da Bíblia que levam o nome de mulher. O autor do livro de Ruth é desconhecido. Provavelmente, alguns entendem ser Samuel. Samuel foi o último juiz, sacerdote de Israel. Juiz eram pessoas cheias do Espírito Santo, que regia o militarismo civil, que regia diante do povo. Era um governo chamado teocrático, onde o próprio Deus atuava através dos juízes. Os juízes de Israel. Depois o povo de Israel pediu rei, monarquia, semelhando assim às outras nações. E Samuel foi o último juiz. Muitos atribuem ser Samuel o autor do livro de Ruth. Não podemos afirmar. Mas o que nós queremos em questão na tarde de hoje é meditar neste livro tão lindo e tão belo. Se você ainda não leu o livro de Ruth, tá? Você possa ler, possa meditar nesse livro tão importante que é o livro de Ruth, um livro pequeno. Ele contém somente 4 capítulos e você pode ler o livro de Ruth, uma história linda, maravilhosa. Ruth, ela é uma moabita, tendo se casado com um dos filhos de Elimeleque e Noemi. E Ruth se converte à fé no Deus de Israel. Esta história é uma história muito linda. Você percebe nos versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Ruth, que Elimeleque e sua família, eles peregrinam, saem de Belém de Judá, porque houve fome na terra. Você percebe no texto que não houve fome só nas regiões de Israel, não. Houve fome na terra. E Elimeleque, ele sai de Belém de Judá com a sua família para os campos, para os termos de Moabe. Elimeleque, ele toma uma atitude precipitada. Elimeleque, ele sai de Belém de Judá. Olha, parece uma incoerência. Você sabe o que significa Belém de Judá? Casa do pão. Sair da casa do pão procurando pão. É como você ir numa padaria e chegar lá e procurar pão e não ter pão.
Belém é casa do pão. Em hebraico significa casa do pão. E houve fome, não foi só em Belém de Judá. Houve fome na região, na terra, segundo o versículo 1 do capítulo 1 de Ruth. Então Elimeleque precipitou-se em sair de Belém de Judá. E a precipitação, ela traz consequências. Uma das consequências trágicas que acontece na vida desta família Elimeleque é que no versículo 3, você já percebe que Elimeleque morre no versículo 3. Morreu Elimeleque, deixando-se Noemi viúva. Elimeleque morre. No versículo 4, os dois filhos de Elimeleque, que são Malom e Quilion, casam-se com mulheres moabitas. Casa com Orfa e o outro com Ruth. Mas logo no versículo 5, você já percebe que também morreram Quilion e Malom, filhos de Noemi. Olha que situação difícil. Elimeleque sai da casa do pão, Belém de Judá, muda para as terras de Moabes, os moabitas. Se você ler em Gênesis no capítulo 19, versículo 30 a seguir, os Moabes, os moabitas, o Moabe, neto e filho, ou seja, filho e neto de Ló. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, a sua esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal, só ficou então Ló e suas duas filhas. As duas filhas embebedaram Ló, o seu pai, tiveram relação com ele, e nasceu então Moabe. Desobediência, nasce Moabe. Os moabitas, inimigos do povo de Deus. Então Malom e Quilion casam com moabitas. Morre, então, Elimeleque. Morre os filhos, Malom e Quilion. Então ficou Noemi, viúva, sem os seus dois filhos. Pela morte dos dois filhos, as noras também ficaram viúvas. Então são 3 viúvas: Noemi, Orfa e Ruth. 3 viúvas. 3 mulheres com os mesmos problemas. Viúva. Noemi, pior, porque além de ser viúva, perdeu os 2 filhos. E além disso, em terras estranhas, na terra de Moabitas, 3 mulheres viúvas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção na palavra nesta tarde é quais são as atitudes que elas tomaram. As atitudes destas 3 viúvas. 3 mulheres com os mesmos problemas, porém, atitudes diferentes. Nós vamos nos assemelhar a elas, analisando qual tem sido a nossa atitude diante dos problemas. Você que tem passado por situações difíceis, como você tem agido? Qual tem sido a sua atitude? Vamos analisar o texto. Noemi, viúva. Orfa, viúva. Ruth, viúva. A primeira atitude que eu quero observar no texto é a atitude de Orfa. Orfa, nora de Noemi. Noemi chama suas 2 noras e diz para elas, chama elas e diz para elas que elas pudessem voltar para suas famílias, voltar para suas casas anteriores, porque ela não tinha condição de dar filhos para elas casarem outra vez. Então Orfa não pensou 2 vezes. Orfa tomou imediatamente a atitude aconselhado pela sua sogra. Orfa, foi embora. Deixou Noemi e foi embora. Orfa
voltou para o seu povo. Orfa voltou para o seu Deus, o Deus dos Moabitas. Orfa voltou para os seus costumes. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que Orfa é o retrato do crente que na hora da provação ele volta para os seus costumes anteriores, ele volta para o mundo, ele volta para o seu sistema pecaminoso, ele deixa Deus, ele deixa a igreja, ele deixa de servir ao Senhor, e ele começa a fazer aquelas práticas anteriores, volta à bebedice, volta às drogas. Quantas pessoas que têm agido assim, quantas pessoas que na hora da prova, na hora da luta, na hora da dificuldade, a dificuldade destas mulheres foram perder os seus maridos. Pessoas que têm perdido emprego, pessoas que têm perdido muitas coisas na sua vida, decepção, têm sido decepcionado por várias situações, e pessoas que têm voltado para o mundo, pessoas que têm voltado para as práticas anteriores, voltado para as drogas, voltado para o mundo, para o pecado. Orfa é o retrato do crente que volta para o mundo na hora da prova. Quem sabe você que está assistindo, você que está nos acompanhando, que vai assistir também depois este vídeo, você tem desistido de tudo por causa da provação. Quem sabe você tem sido um crente órfão, voltado para trás, para o mundo, para os moabitas, para os deuses dos moabitas, para os costumes dos moabitas. Você percebe que Orfa, ela não pensa duas vezes e volta para trás. A segunda atitude que eu observo no texto é a de Noemi. Noemi, se Orfa é o retrato do crente, que desiste de tudo e volta para trás, Noemi é o retrato do crente, que ele não volta para o mundo, mas ele perde toda a sua esperança. Você percebe nos versículos 11 a seguir, alguns versos que estaremos lendo, a atitude de Noemi. Porém, Noemi disse: tornai-me as filhas para ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos. Versículo 12: tornai, filhas minhas, ide vos embora, que eu sou muito velha para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Eu não tenho condições de dar filhos para vocês, vão embora. Versículo 13: esperá-los eis até que viesse a ser grandes, crescer os filhos, mesmo se eu tivesse, deter-vos eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a minha vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Essa é a atitude de Noemi. Noemi perdeu totalmente as esperanças, mandou as suas noras embora, 3 viúvas com atitudes diferentes. Orfa, Ruth, vai embora, eu não tenho nada para oferecer a vocês, eu não tenho condições de ter filhos mais, mesmo que eu tivesse, vocês esperarem eles crescerem para casar outra vez, vão embora. Noemi perdeu a esperança. Noemi é o retrato do crente, que não volta para o mundo, mas na hora da prova, ele não volta para o mundo, ele não volta às práticas anteriores, ele não volta a beber cachaça, ele não volta para o mundo promíscuo, mas ele fica dentro da igreja, mas perdeu a esperança, não acredita mais em nada, não crê nas profecias, não crê na revelação da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus, ele não crê mais em Deus, ele não acredita, não tem mais esperança. Quantos que já perderam a sua esperança? Noemi é o retrato deste crente. No versículo 20, Noemi mudou até de nome. Ela disse: não me chamais de Noemi, me chama de Mara. O versículo 20, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Irmãos, Noemi mudou até de nome. 3 viúvas, cada uma com uma atitude diferente. Orfa voltou para o seu Deus, para o seu mundo. Noemi não voltou, não. Mas Noemi
ela conhecia o Deus poderoso e verdadeiro, ela perdeu foi a esperança. Mas no mesmo texto, eu quero destacar nesta tarde, ao princípio desta tarde, Ruth. Se por um lado Orfa voltou para os seus deuses, para o mundo, Noemi perdeu a esperança, Ruth, versículo 16, quando Noemi disse, volta, sua cunhada já voltou, no versículo 15 ela diz, eis que voltou tua cunhada, Orfa já foi embora, voltou para o seu povo, seus deuses, volta tu também, olha o que ela disse, Noemi disse para Ruth, volta tu também após a tua cunhada, vai embora também. No versículo 16, Ruth surpreende. Porém disse Ruth, não te entendes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu não vou voltar para o mundo, eu não vou voltar para os deuses moabitas, eu não vou voltar para os costumes de Moabe. Eu conheci um Deus que você pregou para mim, Noemi, e esse Deus eu creio nele. Eu não vou voltar para as práticas anteriores. Meu amado, Ruth é o retrato do crente que na hora da luta e da provação, ela não volta para o mundo, não perde a esperança, mas mantém a sua fé ativa no Deus Todo-Poderoso. Deus está falando com você na tarde de hoje. Que crente você tem sido? Crente órfã, que desiste de tudo? Que crente você tem sido? Crente Noemi, que tem perdido a esperança? Ou você tem sido um crente Ruth, que mantém a sua fé ativa? Que Deus possa nos ajudar, que possamos ser como Ruth, meu amado. O texto ainda diz, no verso 17, onde quer que morrereis, morrerei eu ali. Ela disse para Noemi, e ali serei sepultada. Faça assim o Senhor, o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A única coisa que vai me separar de você, Noemi, é a morte. Eu não vou te deixar. Eu vou estar com você. Olha a atitude de Ruth, meu amado. Permaneceu firme. O livro de Ruth mostra que a palavra de Deus alcança o coração de qualquer pessoa, meu amado. Alcançou o coração de Ruth, uma moabita. Este livro de Ruth, ele nos mostra que o evangelho, a graça de Deus, alcança quem Deus quiser, quem ele quer. Ele alcançou o coração de Ruth, uma estrangeira, uma moabita. Eu quero abrir um parênteses e dizer para você, independente quem seja, a graça de Deus, o amor de Deus foi manifesto a você, meu amado, a você, meu querido. Esse livro mostra a manifestação da graça de Deus, mesmo um moabita. Você percebe também que Ruth, além de se converter a Deus, porque Noemi pregou para ela, no período que elas estiveram juntos, ficaram ali quase 10 anos, segundo o verso 4 do capítulo 1, nesse período, Noemi pregou, falou sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pregou para ela sobre o Deus de Israel, e Ruth se converteu ao Deus de Israel. Ruth, além de se converter ao Deus de Israel, manifestou uma fidelidade incondicional à sua sogra. Verdade, Ruth se converte a Cristo, se converte a Deus, tá? Se converte a Deus, e ao se converter a Deus, ela manifesta um amor incondicional à sua sogra. É verdade, há um costume, isso já se tornou um costume, de que nora e sogra não se dão bem. Mas você percebe aqui que Ruth amou a sua sogra incondicionalmente, amou, e isso foi agradável aos olhos de Deus. Agradou-se Deus da atitude de Ruth, e ele concede a uma estrangeira, você percebe no texto, que pudesse ser honrada. Honrada, por que foi honrada? Porque ela foi reconhecida na história como
bisavó do monarca Davi. Olha que lindo. Lá em Mateus, no capítulo 1, quando você começa a ler Mateus capítulo 1, você começa a ler sobre a genealogia de Jesus. E aí você vai lendo no capítulo 1, mostra a genealogia de Jesus Cristo. No capítulo 1 de Mateus, gerou Raabe a Boaz, Boaz gerou Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, e aí vai até o versículo 16, gerou José, marido de Maria, o qual nasceu Jesus e chamou Cristo. Está registrado o nome de Ruth no livro de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo. Ruth, porque ela não desistiu, não voltou para os deuses anteriores, não perdeu a esperança pela sua fidelidade, agradou a Deus e Deus honrou ela na sua história. Ela entrou na linha da história de Deus, na genealogia de Jesus Cristo. Meu amado, quando Noemi decidiu voltar para a casa do pão, para Belém de Judá, Ruth voltou com ela. E Ruth, ao voltar com ela, casou-se com Boaz. Boaz que gerou Obed, Obed que gerou Jessé, Obed. Ela foi bisavó do monarca Davi. Olha que linda história. Ruth, alguém que não era ninguém, mas se converte ao Deus de Israel, a sua história foi mudada. Eu quero concluir nesta tarde perguntando a você, que crente você tem sido? Órfã? Que desiste de tudo? Que volta para trás? Que volta para o mundo? Noemi, que perdeu a esperança, que tem perdido a esperança, que não crê em mais nada? Ou você tem sido um crente Ruth, que se converteu ao Deus Todo-Poderoso? Oh, aleluias! Que não desiste, não volta para trás, não perde a esperança. Seja crente Ruth, sejamos crente Ruth, porque assim você também entrará na genealogia de Jesus Cristo, fará parte da família de Jesus Cristo. Olha que bacana, olha que lindo. Deus mudou a história de Ruth. Na genealogia não está o nome de órfã. Na genealogia da família de Jesus Cristo não está o nome de Noemi, mas lá está o nome de Ruth. Você também faz parte da genealogia de Jesus, porque você não desiste, não volta atrás e nem perde a sua esperança. Seja crente Ruth na tarde de hoje. 3 mulheres com o mesmo problema, porém com atitude diferente. Qual tem sido a sua atitude diante dos problemas, da dificuldade? Eu quero orar por você agora. Onde você está? Eu quero orar por você agora. Querido Deus, eterno e sublime Pai, neste momento estamos a falar contigo, ó Deus, orando, intercedendo por todos os telespectadores, estão acompanhando-nos no vídeo agora. Pai amado, vá de encontro a todas estas pessoas. Pai querido, a todos nós que temos passado por problemas, dificuldades, quantas lutas, quantas dificuldades, Senhor. O problema de, meu Deus, de Noemi, de Orfa e Ruth, é que elas perderam o marido. Noemi, além disso, perde os filhos. Meu Deus querido, cada uma tiver uma atitude diferente. As nossas atitudes fazem a diferença. Meu Deus querido, que tenhamos a atitude de Ruth, que venhamos ter, Pai querido, a confiança, a certeza de que o Senhor é conosco. Nós não vamos perder a esperança, não vamos desistir, não vamos voltar para trás. Nós vamos seguir firmes, ó Pai querido, e assim, Pai amado, temos um benefício, Pai, de estarmos fazendo parte da família de Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado. Nós abençoamos a todos agora que nos acompanham, Pai. Abençoamos a todos de uma forma especial. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você está abençoado pelo poder da oração e pelo poder da palavra de Deus. Eu quero deixar um convite para você aqui agora, ok?
um convite para você. Chegamos no final de semana, hoje, sexta-feira, tá? Eu quero te convidar você para domingo de manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical em todas as nossas igrejas. 9 horas, Escola Bíblica Dominical no domingo. Às 19 horas e 30 minutos, um grande culto público de adoração e pregação da Palavra de Deus. Todos são convidados a estar em uma de nossas igrejas, Chamas do Avivamento, adorando e ouvindo a Palavra de Deus. Ok? Quero convidar você para o dia 27. Dia 27, o 27º aniversário de reconstrução do templo sede. 27º aniversário de reconstrução do templo sede. Será no dia 27 deste mês, às 19 horas e 30 minutos. Último sábado deste mês. O preletor desse dia será o pastor Rony Ricardo. Pastor Rony Ricardo é pastor de nossa igreja do bairro Santa Rita. Estará ministrando a palavra de Deus ali conosco no dia 27 deste mês. Quero deixar aqui o endereço da Avenida Tancredo Neves, 913, no bairro Santa Helena. Avenida Tancredo Neves, 913, no bairro Santa Helena. Você é nosso convidado. Você já sabe o que eu vou dizer. Olha, se não gosta de a igreja, quer fazer o que no céu? Deus abençoe a todos os nossos amados. Deus abençoe a todos os nossos queridos de uma forma especial. Olha, tem irmãos conosco aqui. Quero agradecer a todos vocês aqui conosco. Nossa irmã Gisele Bispo tem sido fiel. Um forte abraço. Pastor Luiz Sena, meu pastor Luiz, pastor de Taubaté, São Paulo. Um forte abraço aí, irmã Ione, tá? O pastor Tiago, a Sadiane, toda a sua família, pastor Luiz. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, ok? Quero mandar um forte abraço, irmã Edila Marques, tem sido fiel também. Edila Marques, irmã Dina, de nossa igreja do bairro Carapina, o diácono Osmir, Deus abençoe poderosamente. Congonhas ligado conosco, minha cunhada Érica, Deus abençoe a Érica, Deus abençoe aí o meu irmão Celso Correia, um forte abraço, irmão Celso, que Deus te abençoe poderosamente, ok? Aos filhos aí, Deus abençoe, tá? Todos de uma forma especial. Tá conosco também pastor Luiz, pastor Edson, pastora Marilza, Isânia Paixão, um forte abraço, Isânia. Irmã Silvia, Deus abençoe, o reverendo também, Ivan Rosa, um forte abraço. Deus abençoe poderosamente aos nossos queridos, aos nossos amados. Diaconisa Elisinete, lá em Portugal, não perde um programa. Diaconisa Elisinete, Tiago Zé Maria, Jocasta Adriano, Isabelinha, um forte abraço a essa família aí maravilhosa. Muito obrigado pela sua companhia, tá? Hoje, sexta-feira, quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Um final de semana abençoado. Vai para a igreja, tenha juízo desse final de semana, ok? Lembrando a você que no mês de fevereiro vamos voltar com o nosso programa com pastores aqui do Ministério Pregando a Palavra. Vamos estar com canções abençoadas e palavra de Deus, tá bom? Por enquanto estamos fazendo a live com pregação da palavra, para a gente manter essa companhia, essa ligação, tá bom? Ore por nós, estaremos orando por você também. Quero desejar a você um ótimo final de semana, fique na paz e um forte abraço!